Boa noite. Vocês viram o vídeo ali? Deu pra ver um pouquinho do vídeo? Tinha algumas correntes, algumas pessoas acorrentadas. O que a gente vai conversar hoje? Vocês lembram? Tem um pouco isso aí. A gente vai voltar a falar sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos que nos fazem ser livres. 10 mandamentos que podem transformar a nossa vida de escravos, nos tornar pessoas libertas. A última vez, então, faz acho que um mês, a gente conversou sobre o primeiro mandamento, que era... Qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram ainda? Ter um único Deus. Né? Então não existe mais nada, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nem mais nada no universo. Somente Deus é Deus. Só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Eu não sou Deus, vocês não são Deus, ninguém lá fora é Deus, só o nosso Deus é Deus. Mas não basta reconhecer e saber que existe um único Deus, que esse é o primeiro mandamento, né? Não ter nenhum outro Deus além de mim, é isso que fala a Bíblia, né? Não basta então reconhecer que existe só um Deus. A gente precisa aprender então a adorar esse único Deus. E adorar de uma forma correta, da forma certa, da forma que Ele pede. E hoje então nós vamos entrar para estudar o segundo mandamento, que fica lá em Êxodo 20. Êxodo 20 tem os 10 mandamentos. Qual que é então? Vocês lembram? Vamos lá, vamos fazer um testezinho. Vocês lembram então qual que é o segundo mandamento sem olhar lá? Será que vocês lembram? Agora já botei ali, né? Fala a respeito da idolatria. Fala a respeito daquilo que muitas vezes a gente vê por aí. Muitas vezes a gente julga, a gente conhece. Tem pessoas ao nosso redor que praticam. E de inúmeras maneiras, não é só de um jeito, mas de inúmeras maneiras. O segundo mandamento, então, ele fala sobre a idolatria. E antes de começar a falar sobre o segundo mandamento, eu queria trazer um panorama histórico para vocês de como surgiu a idolatria. A idolatria surgiu depois do dilúvio. É engraçado até que quando a gente pega a Bíblia e lê Gênesis antes do dilúvio, não tem nenhuma menção de ninguém se prostrando diante de nada, ninguém criando nada para adorar, ninguém procurando qualquer outra coisa, não tinha isso. A idolatria não existia. Ela passa a existir depois do dilúvio. Então, no início de Gênesis, depois do dilúvio, eu queria abrir com vocês em Gênesis 10 agora, Gênesis 10, vamos lá no início da Bíblia, Gênesis 10, versículo 8. E ali vai dar uma pincelada sobre como é que foi começar essa coisa de idolatria que é tão chata, né? Gênesis 10, versículo 8. Vou ler. Olha só, diz assim: Cuxi gerou Nimrod, guardem esse nome, Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante de Jeová. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Jeová. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá, Quessem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Esse cara, Nimrod, vocês podem ver que ele fez algumas coisas um pouco importantes. Primeira coisa que diz aqui é que ele era um poderoso caçador. Poderoso caçador. Além de poderoso caçador, ele também fundou algumas cidades, né? Então, o princípio do seu reino foi Babel. Quem já nunca ouviu falar sobre Babel? Foi esse cara que fundou Babel. Até da Torre de Babel, né? Que seguindo, aqui está em Gênesis 10. Em Gênesis 11 começa a falar sobre a Torre de Babel, que é os descendentes desse Nimrod, as pessoas que vieram depois dele. Então olha só, Babel, segue ali. E também tem, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Nínive é do profeta Jonas. Então são duas grandiosas cidades. Ele não foi qualquer um. Ele foi um cara muito bom. Sabe o que aconteceu quando esse cara muito bom morreu? Adivinha o que os caras fizeram? Juntaram um pedacinho de barro aqui, não sei o que e tal, fizeram uma estátua, tempo real, tamanho real e tal, ali, fizeram uma estátua bonita do cara, sentado em cima de um cavalo. A tradição diz que esse Nimrod foi o primeiro ser humano que dominou o cavalo, que domou o cavalo. Então a gauchada, você gosta dos cavalos? Esse cara foi que domou o cavalo. Até fizeram a estátua dele, então, sentado sobre um cavalo, e assim, tipo, atacando um leão. Pra te ver que não era qualquer coisa. O cara não era qualquer coisa.
Eu pesquisei e olha só o que diz na internet, o que nos diz assim, ó, que da geração de Nimrod surgiu a idolatria. Segundo a tradição babilônica, ele ficou muito famoso porque foi o primeiro homem a domar e a domesticar um cavalo. E diz essa tradição que quando Nimrod morreu, eles fizeram uma imagem dele em cima de um cavalo caçando um leão e começaram a adorar essa imagem. Isso aproximadamente 100 anos após o dilúvio. Então, 100 anos depois do dilúvio, não é que já não tinha mais culpa de nada da história, vai fazer os quê? Os caras sempre foram se perdendo. 100 anos depois do dilúvio, surgiu a idolatria no nosso meio. E é carregada até hoje. E é isso que eu quero ver com vocês. Uma coisa que é muito presente para nós, é até mesmo na igreja católica, né? E nas igrejas como um todo também. Você sabe como é que surgiu a idolatria na igreja? Dentro da igreja. Como é que surgiu? Você sabe que quando que a gente vai numa igreja mais assim, antiga, um templo, uma coisa legal, tu vê aquelas paredes gigantes assim, que tu se sente a pessoa mais pequena do mundo ali dentro. Tu vê um monte de estátuas e aquela arte bonita assim, que tu se comove só de olhar. Tu vê aqueles vitrais, as janelas pintadas, né? Tudo isso assim, que é algo que chama muita atenção. Puxa vida, se a gente for nas grandes igrejas, por exemplo, lá na Itália, que foi Michelangelo que pintou, muito da obra que o ser humano fez de artística está dentro da própria igreja. Então são assim, tu fica de boca aberta só de ver o que o ser humano conseguiu retratar naquela parede que ninguém nunca mais fez. É algo extraordinário. Que é bem diferente de nós aqui, por exemplo, na nossa igreja aqui, na igreja protestante, uma igreja mais cristã e coisa assim, que parece quase um consultório de dentistas, que é tudo meio branco, né? Não tem nada assim de que chama muita atenção. E por que não tem? De propósito. Esses vitrais, sabe os vitrais que tem as janelas pintadas, né? As estátuas, elas existiram e foram criadas com o propósito de contar a história, as histórias da Bíblia, de ensinar as histórias da Bíblia para as pessoas que estavam naquela comunidade, que faziam parte daquela igreja. Muitas pessoas, há um tempo atrás, eram analfabetas. Jamais conseguiriam ler a Bíblia, que nem nós hoje. Então elas olhavam para aquele vitral e viam Jesus sendo crucificado. E a partir dali elas podiam entender então o que tinha acontecido. Viam uma imagem de alguma coisa que retratava um acontecimento da Bíblia, uma história que a gente conhece. Foi isso, esse foi o início dessa arte dentro da igreja, para retratar as histórias bíblicas. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a chegar perto dessa arte, dessas esculturas, dessas imagens, desses desenhos, e começaram até a se prostrar diante disso. Mais até, começaram a colocar uma velinha, né? Começaram a adorar algo que foi feito pelo ser humano. Esse é o surgimento, então, da idolatria dentro da igreja, dentro daquilo que se chama como igreja. E que muitas vezes, eu assim que nasci em berço cristão, fico julgando, fico dizendo que esse fulano e tal é idólatra, que ele vai para o inferno porque ele adora uma outra imagem e não adora a Deus, porque a igreja católica é assim, é assado, e muitas vezes a gente diz que não suporta a idolatria. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente diz, eu não suporto idolatria, a gente adora um único Deus, um Deus verdadeiro. Mas será que é bem assim? Será que esse mandamento que Deus deu para aquele povo de Israel, lembra daquela reunião de família que nós tínhamos comentado, que ele falou, peraí, agora nós vamos acertar algumas coisas aí, né? Primeiro, não existe nenhum Deus. E agora, então, nós vamos ver uma outra coisa. Será que aquilo ali que Deus falou foi só para aquele povo? Eu acredito que não. Eu acredito fielmente que isso é para nós também, né? Será que nós cristãos, nós somos realmente diferentes? Será que nós realmente não somos idólatras de nenhuma maneira? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos estar pedindo para que Deus use então a palavra dele, para que a gente possa estar entendendo e que realmente haja transformação no nosso coração e principalmente nas nossas atitudes, naquilo que nós realmente somos. Senhor Jesus, eu entrego a Ti esse momento, Pai, que nós vamos ter agora. E eu te peço que o Senhor esteja nos ensinando através da Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja invadindo o nosso coração e a nossa mente, Pai. Nos acusando, Pai, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. E que possamos ser ensináveis, Senhor. Pai, que Tu fale o coração de cada um que está aqui hoje de um modo muito especial e íntimo, Senhor. Que essa palavra seja traduzida, Senhor, para as nossas vidas,
Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça essa tradução para nós, que possamos aplicá-la, Senhor. Que haja transformação realmente, que não seja algo que encha a nossa mente, Senhor, mas que possa estar queimando o nosso coração e clamando por mudança, Senhor. Te peço perdão porque esse tema da idolatria, Senhor, é algo que muitas vezes nós se achamos superiores, Senhor, a outras pessoas no mundo. Diversas religiões, Senhor, que adoram deuses que não é o único Deus, Pai, que não é Tu, Senhor, que não é Tu o Deus verdadeiro, Senhor. Mas eu sei que muitas vezes nós também temos pecado, Senhor. Por isso, Pai, abra o nosso coração para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Então, pessoal, de diversas formas e em muitos lugares ao redor do mundo, nós podemos ver que o ser humano sempre adora alguma coisa. Sempre cria alguma coisa para adorar, sempre constrói alguma coisa e não adora exclusivamente a Deus. Muitas pessoas fazem isso. Isso não é um privilégio só da nossa cultura. Apesar de nós aqui na Serra Gaúcha, na nossa região, ter algo muito forte que é o catolicismo, isso acontece ao redor de todo mundo, né? Então, o que muitas vezes para nós como cristãos aparenta ser um estilo de vida, o que muitas vezes para nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo, aparenta ser um entretenimento, o que muitas vezes aquilo que nós cristãos que buscamos entender a Bíblia e aplicar a vontade de Deus na nossa vida parece um esporte, qualquer coisa. A maioria dessas coisas muitas vezes pode se tornar idolatria. E eu queria fazer então um contraponto hoje da idolatria em relação à adoração. Tudo aquilo que a gente for estudar hoje, que na cabeça de vocês estejam analisando a idolatria em contraponto com a adoração. Essas duas coisas, elas caminham paralelas. E a gente vai ver isso por quê. Adoração. Bom, o que é adoração para vocês? Vamos lá. O que é adoração? Você sabe me dizer? O que seria adoração? Puxa vida. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, assim, um de cada vez, né? Fica melhor. Então, adoração. Que bom que estamos aqui hoje, né? Que bom que vamos aprender, né? Que bom que depois vocês verificam em casa, porque vai que, né? Sempre vem na Bíblia. Então, o que é adoração? A adoração é a manifestação constante de tudo aquilo que eu sou, de tudo o que eu faço, de todo o meu ser. A gente até cantou na última música, que dizia assim mais ou menos: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vamos cantar todo mundo junto, pode ser? Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Nós entregamos o que a Deus? Nosso viver. Para quê? Aí continua a música. Para te adorar, ó Rei. Então, se vocês não lembram mais o que é adoração, vocês vão lembrar dessa música, né? Tranquilo? Então, o que é adoração? Adoração é entregar todo o meu viver a Deus. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo aquilo que eu possuo, tudo em mim. É entregar tudo isso a Deus. Ou a qualquer outra coisa. Na verdade, todos adoram todo o tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o problema não é assim, se eu adoro ou não adoro. Todo mundo adora o tempo inteiro. Nós que somos cristãos, nós adoramos. As pessoas que são budistas, adoram. As pessoas que são ateus, adoram. E assim por diante, todos adoram. Ninguém não adora. E uma coisa que fato é, se todos adoram, se nós adoramos o tempo inteiro, então a pergunta não é se eu estou adorando ou não, mas é o que eu estou adorando. Essa é a pergunta-chave. Essa é uma das perguntas-chave que eu quero deixar para vocês hoje. Se nós adoramos o tempo inteiro, nós estamos sempre adorando o que eu tenho adorado. A questão não é se eu não adoro, é o que eu adoro. Um filósofo cristão chamado Peter Kraft, ele disse uma frase que é muito forte e que se encaixa perfeitamente nessa questão de idolatria, para que a gente possa entender a idolatria. O contrário do cristianismo, ele diz assim, que o contrário do cristianismo não é o ateísmo. O contrário de tu acreditar em Deus não é tu não acreditar em Deus. O contrário do cristianismo é a idolatria. É isso que ele nos diz. Resumindo, ou explicando melhor,
O contrário de tu não adorar a Deus, o contrário do cristianismo, de não reconhecer Deus, não é tu não adorar Ele, deixar Ele de lado. Não, é tu adorar qualquer outra coisa. Entendeu? Esse é o contrário. Não é, pessoa que, o ateu, então ele é contrário do cristão. Não. Ele acredita em alguma coisa. Ele também adora o tempo todo alguma coisa. Né? Então, o contrário do cristianismo não é o ateísmo. Não é não acreditar em Deus, mas é a idolatria. Então, pessoal, vamos ler Êxodo 20, versículo 4. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. E aqui então nós vamos iniciar o segundo mandamento. Depois de toda essa questão sobre a idolatria, sobre a adoração, Deus então nos fala em Êxodo 24, ele diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Então o que Deus está dizendo assim, não faça nada, nenhuma imagem. O que ele está querendo dizer, traduzindo, é que é bem assim, não farás para ti nenhum ídolo. Quando ele diz para fazer nenhum ídolo, é para não fazer nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra, nas águas, é para não fazer nenhuma imagem das coisas do céu, da terra e na água. É muito claro isso aí, né? Então não vamos criar nada. Será que nós, então, na nossa cultura, nós realmente não temos criado nada ou não temos adorado nada? O que a gente tem adorado na nossa vida? Olha só aqui, não são os alemães, mas é quase isso, né? Vamos lá, entrar no termo de adoração. Falando um pouco sobre adoração, sobre idolatria, o que nossa cultura tem adorado hoje em dia. Coisas simples, que com certeza não somos nós que praticamos. Primeira coisa, então, esse aqui é um exemplo um pouco claro. Pessoas que vestem a mesma camisa, que torcem para o mesmo time, 11 jogadores dentro de um gramado, que pintam a cara muitas vezes, que a gente cansou de ver isso na Copa do Mundo, que cantam juntos a mesma canção, já pensou? 30, 40, 50 mil pessoas cantando a mesma canção, que são dispostas até a brigar por um time de futebol. Isso aí eu acho que não é idolatria, né? Nem um pouco. Nem um pouco. O cara não vir para Aliança aqui para o domingo, às 7 horas, porque tem a final da Copa do Mundo, ou porque tem o jogo do Grêmio do Inter, não é idolatria. Não é idolatria, pessoal. Não é idolatria. Estou falando que não é porque não é, né? Isso é uma coisa que tem acontecido claramente. Outra coisa, isso aqui então é os shoppings, os centros comerciais, né? Nesse lugar, muitos de nós vamos lá então para encontrar o nosso estilo. O nosso estilo de ser, nossa personalidade, nossas roupas. Nós vamos lá comprar para melhorar a nossa imagem. Nós vamos então melhorar a nossa imagem, né? Muitos de nós, assim, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Mas tem para todo mundo. Nesses lugares, sabe o que a gente vai fazer muitas vezes? A gente vai adorar nós mesmos com a nossa riqueza, com o nosso dinheiro. A gente vai ali adorar. A gente vai ali idolatrar qualquer coisa. É isso que muitas vezes a gente faz. Tanto é que os espaços mais caros do mundo dos negócios ficam dentro dos centros comerciais, dentro dos shoppings, né? É ali dentro. Porque ali está concentrado toda aquela massa, querendo gastar todas as suas riquezas para idolatrar, para se adorar, para investir, para fazer todas as coisas nelas mesmas, né? Muitas vezes nós idolatramos políticos, celebridades, artistas, né? No caso dos políticos, a gente até vota neles, defende eles, faz o que faz e qualquer coisa, né? Idolatra esses caras até dizer chega. No caso dos artistas, no caso nessa parte musical, as pessoas querem até se vestir igual àquelas pessoas. Deixar o cabelo crescer, pintar as unhas, sabe? Se vestir igual. Gastar dinheiro para ter a mesma roupa, para ter todo aquele CD, todo aquele negócio, porque tal artista... Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que a gente quer ser igual àquela pessoa ali. Isso é idolatria ou não é idolatria? Olha ali, uma coisa muito bonita. Com certeza, a pessoa que pratica isso, ela não está adorando nada. Não. Até a gente olha para essa imagem, parece que ela está, sei lá, fazendo o quê. Mas adorando não. Cara, tu olha para isso aqui, ela está fazendo o quê? Está adorando sei lá o quê, né? Está idolatrando sei lá o quê, mas não é Deus. Isso eu garanto para vocês, né? Então, essas filosofias, todas essas coisas que existem no mundo hoje,
na nossa cultura, fazem com que a gente seja idólatra. Olha, se vocês praticam yoga, fazem algum tipo de exercício, né? Melhor rever um pouco os conceitos e afundar, assim, no modo profundo, o conhecimento para ver o que realmente acontece desde um estádio de futebol, os centros comerciais, as pessoas, os políticos, os artistas. Tudo isso faz com que a gente acabe criando outros ídolos, né? Mas então, como eu falei para vocês, o primeiro mandamento falava assim, que existe só um único Deus. Todos nós reconhecemos que existe só um único Deus. Mas além disso, nós precisamos então adorar a esse único Deus da forma que Ele merece, da forma que Ele pede, da forma correta. E aqui então, vamos ver algumas razões para não adorar ídolos. Razões para não criar ídolos. Razões para que a gente não produza nenhum ídolo na nossa cultura, né? Vamos lá, pessoal. Vamos abrir então aqui, ó, Gênesis 1, 27. O que diz ali? Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, as primeiras páginas da Bíblia. Gênesis, então, 1, 27. Quem pode ler para nós, por favor? O que então esse texto está dizendo? Razões para não adorar nenhum ídolo, razões para não criar nenhum ídolo, para não idolatrar nada, para não ter principalmente nenhuma imagem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, na verdade, nós não temos que adorar a uma imagem, nós devemos ser uma imagem que adora. Espera aí, vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Quando vocês acordam de manhã, vão lá escovar os dentes, jogar aquela água na cara, tem o espelho na frente e o cara quase leva um susto. Mas o que reflete ali? Reflete a nossa imagem. Para que a gente possa estar entendendo um pouco melhor essa questão de uma imagem que adora, daquilo que nós devemos ser, aquilo que Deus nos criou, nós devemos então refletir a quem? A Deus. Porque Deus nos criou conforme a imagem dele. Nós não temos que adorar outras imagens, criar outras imagens, não. A Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem. Nós temos que ser pessoas que refletem a Deus. Pessoas que refletem a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Esse é um primeiro item de porquê que nós não temos que adorar então outras imagens ou criar outras imagens. Não devemos adorar a uma imagem, mas sim devemos ser uma imagem que adora. Todo tempo. Nós devemos ser uma imagem que reflete a todo tempo quem? Deus. Quem na história refletiu todo tempo? Deus. Jesus. Eu aprendi desde pequenininho, desde a escola dominical, desde a salinha lá das crianças, que todas as perguntas têm a resposta Jesus, né? Então assim, quem reflete a imagem perfeita e completa daquilo que é Deus todo momento é Jesus. Sempre a resposta é Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo. Isso nos leva então ao segundo ponto. Jesus, ele é a imagem de Deus. Vamos ver então o que diz em João 14, 9. João 14, 9, bem mais lá no finalzinho, mas o que diz? João 14, versículo 9. Outra pessoa que puder estar lendo para nós. O que diz ali então? O que Jesus diz? Isso aí, eu queria pegar esse centro ali, que Jesus está falando uma coisa muito clara, né? Quem me vê, vê o Pai, né? Vamos abrir lá em Colossenses, então, capítulo 1, versículo 15. O que diz ali? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O que é dito sobre Jesus, então? Então, quem nós devemos imitar, então? Quem nós devemos parecer a cada dia, né? Quem é a nossa referência é Jesus. Falei para vocês, sempre a resposta é Jesus, né? Então, Jesus é a imagem de Deus, Ele é a nossa referência. É a razão de nós não termos outros ídolos. Nós não precisamos de nenhum outro ídolo. Nada para se comparar a Deus, nada para nos fazer lembrar de Deus, nada disso. Jesus, Ele reflete a Deus, refletiu a Deus em todo momento, toda a caminhada que Ele teve. E nós devemos então, assim como Jesus, refletir a Deus, ser uma imagem que reflete a Deus. Não adorar qualquer outra imagem, mas adorar
a Deus, ser parecido com Deus, nós não devemos adorar as coisas criadas, é o que diz em Êxodo 4. Gostaria que vocês já fossem folheando, voltando para lá. Nós não devemos adorar então as coisas criadas, mas nós devemos adorar o Criador. Não devemos adorar imagens, mas devemos ser portadores da imagem de Deus. Quando ele diz então que não farás para ti, em Êxodo 24, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, está querendo dizer assim, não adorem nada que foi criado por mim, adorem a mim. Pessoal, tenham um compromisso de não adorar e idolatrar mais nada que foi criado, mas adorem o Criador. Vamos continuar lendo então, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, versículos 5 e 6 diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu gostaria de me concentrar, nesse primeiro momento, no primeiro versículo: não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso. O que Deus está querendo falar aqui? Novamente, a gente pode fazer um paralelo com o casamento, que foi o que a gente comentou no primeiro mandamento. Novamente, Deus, Ele é o noivo. Nós, a igreja, somos a noiva. E o que muitas vezes essa noiva, que foi escolhida por Deus e que está esperando, ela entra no altar para se casar com os braços dados, não com o pai, né? Mas com outro namorado, entendeu? É isso que a gente faz muitas vezes. A idolatria, na verdade, é um adultério espiritual. É quando nós entramos para nos casar com Deus, levando um outro do lado ali, né? Quando Deus fala que Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus amoroso e Ele quer exclusividade do nosso amor diante dEle. Por isso é que Ele diz para que a gente não faça nenhuma imagem para adorar. Ele quer que a gente adore somente a Ele. Que não tenhamos nenhum outro ídolo. Por quê? Porque só existe Ele. É só para Ele que nós temos que viver, entregar todo o nosso ser. Somente a Ele. E o que muitas vezes a gente faz é praticar uma espécie de adultério. É entrar com um outro cara, nós que somos a noiva, entrar com outro namorado ali no altar, diante de Deus. E isso é muito forte. Essa é a palavra adultério, é uma coisa muito pesada e suja. Mas é o que a gente faz, muitas vezes. Quando a gente idolatra outras pessoas, quando nós adoramos a qualquer outra coisa que não seja Deus. É isso que nós cometemos. E eu tenho certeza que talvez a gente saia dessa porta e uma das primeiras atitudes que a gente vai fazer, Deus queira que não, né? Mas a gente vai estar idolatrando talvez qualquer outra coisa, né? Então, o amor de Deus, ele é cuidadoso, é zeloso, é protetor. Esse amor é que nem um casamento, é só eu e tu, não é mais ninguém. Por isso que ele está falando, não faça nenhum outro ídolo. É eu e tu, pronto, acabou. Eu e tu. Depois, continuando o versículo ali, o texto, o segundo mandamento, ele acaba falando sobre as consequências da idolatria. E ele diz assim, porque eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, vírgula, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, vírgula. Até aqui a gente tem algo que é uma consequência muito ruim e é algo que a gente pode ver constantemente ao nosso redor. Quantas famílias são destruídas geração após geração por carregar consigo os mesmos problemas, os mesmos pecados, cometendo as mesmas estupidezes, né? Cometendo a mesma estupidez sempre. Filhos que imitam os pais, netos que imitam, né, os avós. E assim vai passando de geração para geração. Problemas, atitudes, escolhas. Isso que o texto está falando
Isso que a gente vê muitas vezes nas famílias, eu gostaria que você estivesse pensando agora, que você estivesse analisando isso, porque é completamente bíblico. E o que a gente muitas vezes tem visto são famílias destruídas de geração após geração pelas escolhas que os pais fazem e pelo ensino que os pais têm com os filhos, com os netos, com os bisnetos, que são ensinos que levam todas essas gerações distantes do Deus verdadeiro, distantes de adorar a um único Deus e adorar o Deus verdadeiro. Essas são as consequências da idolatria. Quando uma família idolatra, carrega consigo santinho no bolso, crucifixo na mão. Gente, isso é idolatria que é carregado por geração para geração. Quantos aqui que vieram do catolicismo que dizem assim, vai benzer isso aí, né? Gente, isso se alastra de uma forma, é completamente espiritual. Completamente espiritual. E o que a Bíblia nos diz é que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Mas tem um detalhe aqui. Daqueles que me desprezam. Então, também não é para... Deus não é um cara assim também, né? Então, ele diz assim, eu castigo por quê? Porque essas pessoas me desprezam. O que é desprezar? É ignorar os princípios que Deus tem para nós. A consequência, então, de uma família que vive distante de Deus, que não reconhece os princípios de Deus, que até pode vir aqui conhecer a Bíblia, mas que não aplica esses princípios em casa, na sua família, é desprezar Deus, é desprezar os seus princípios. E isso arrasta os filhos e toda a família para morte. Um caminho de morte, um caminho de desgraça. Então, simplesmente é uma consequência para aqueles que desprezam os ensinamentos de Deus. Mas aqui também nós temos uma segunda consequência, que essa é uma consequência maravilhosa. Diz assim, depois da vírgula, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quem não guarda os mandamentos, quem não aplica os mandamentos, quem vem aqui, enche a cabeça e depois sai fazendo o que quer, é uma pessoa que despreza, e que por consequência sua vida, sua família, as pessoas que estão ao redor sofrem. Mas aqueles que obedecem, que guardam os mandamentos de Deus, Deus ele é tão grandioso que a bondade dele se alastra não só por 3, 4 gerações, mas até 1000. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Até 1000 gerações a bondade de Deus é presente para aqueles que guardam os seus mandamentos. Eu gostaria então que nesse momento nós estivéssemos nos avaliando um pouquinho diante desse segundo mandamento, porque eu tenho certeza que esse mandamento que Deus deu não foi só para aquelas pessoas, aquele povo de Israel naquele momento que estava vivendo, mas isso é para nós. Isso é para nós. Isso não é algo que tem que ser distante, isso não é algo que tem que ser frio, não é porque está no Antigo Testamento que muitas vezes a gente deixa até um pouquinho de lado, mas não. Isso aqui é completamente presente. A pergunta sempre é, o que eu estou adorando? Porque se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando qualquer outra coisa. E quando eu adoro qualquer outra coisa, eu sou um idólatra. O contrário do cristianismo não é o ateísmo, mas é a idolatria. Vocês conseguem entender como isso é pesado, né? Então, algumas perguntas para que a gente possa estar refletindo sobre esse segundo mandamento e entendendo ele, para que a gente possa estar realmente tendo transformação. Já que a pergunta não é se eu estou adorando ou não, porque como a gente pode ver, todo ser adora, em todo momento, todo momento ele adora. Então, o que eu tenho adorado? Se a cada passo que eu dou na minha vida eu estou adorando alguma coisa, eu tenho adorado a Deus? Ou tenho buscado qualquer outra coisa? Né? Segunda pergunta, tenho sido eu um idólatra? Então, tenho sido eu alguém que tem adorado as coisas criadas ao invés do Criador? E quando eu digo coisas criadas, pode ser desde a pessoa que está ao teu lado, desde o relacionamento, desde um filho, de uma esposa, de uma namorada, desde um chefe no seu trabalho. Eu posso adorar meu emprego, eu posso adorar meu carro, eu posso adorar qualquer outra coisa, eu posso adorar até mim mesmo. Tudo isso são coisas criadas. Será que eu adoro as coisas criadas? E aqui eu gostaria de até dar um ensinamento, pessoal, que o pai, o seu Ivo aqui, né? Ele sempre diz que a palavra adora ele não fala, né, pai?
Tu não gosta de dizer a palavra adora, né? Que adorar, a gente tem que só adorar a Deus. Viu? Viu só? Então quer dizer que a geração da família vai ser abençoada? Não, tô brincando. Mas, gente, isso é verdade, sabe? Oi. A gente adora desde adorar a Deus como a gente adora a batatinha frita. Eu só não sei a diferença. Mas a gente adora tanta coisa que seria algo muito prático. Tirem o vocabulário de vocês essa palavra. Ai, como eu adoro sentar nessa cadeira. Ai, como eu adoro essa roupa. Ai, como eu adoro comer isso, né? Gente do céu, adorar, a gente tem que adorar somente a Deus, né? É que nem a gente viu. Deus, ele quer um relacionamento exclusivo, né? Então, tenho sido eu um idólatra que ao invés de adorar ao Criador, eu tenho adorado as coisas criadas? Ou então, a parte mais forte, a minha imagem, ela tem refletido a Deus? Será que eu sou uma imagem que adora? Ou eu tenho construído imagens para que eu possa adorar? Vamos abaixar nossa cabeça, pedir para que, na misericórdia de Deus, Ele possa estar nos ensinando. Talvez esse segundo mandamento para você seja algo até um pouco distante, e mesmo depois de ler ele, meditar um pouco sobre ele, talvez ainda no coração de alguns a gente tenha a insistência de dizer que eu não sou idólatra. Talvez muitos de vocês ainda estejam com o coração vibrando, dizendo assim, graças a Deus que eu não sou igual aos outros. Mas eu sei que muitas vezes nós temos adorado qualquer outra coisa, ao contrário, ao invés de adorar ao único Deus. Eu sei que muitas vezes nós temos vindo aqui louvar a Deus através da música, dos cânticos e dizer que entregamos todo o nosso ser a Deus, mas que a verdade não é bem essa quando a gente sai da porta e vai para as nossas casas ou volta à nossa rotina. Então que nesse momento eu gostaria de deixar alguns segundos para que você pudesse estar então tomando uma decisão de tirar a palavra adoro, adorar do vocabulário, para que isso seja somente uma atitude em direção ao Deus verdadeiro. Assim como nós vimos que o primeiro mandamento falava que existe somente um Deus e mais nada é Deus. Esse único Deus, Ele pede que a gente tenha um relacionamento exclusivo com Ele. Ele pede que nós sejamos uma imagem que reflita a Ele e não as coisas que Ele simplesmente criou. Ele pede que a gente adore e procure imitar a Ele. Busque a Ele e nada mais. Deus, Tu que é o Rei dos Reis, Senhor, o Senhor dos Senhores, a Ti que muitas vezes nós temos nos prostrado, Senhor, nós viemos pedir perdão, Pai, porque na nossa rotina nós também temos muitas vezes nos prostrado diante de outros deuses, Senhor. Nós temos adorado, Pai, muitas coisas que não pertencem a Ti. Temos adorado qualquer outra coisa que não é Tu, Senhor. E por isso eu Te peço perdão. Peço, Pai, para que, com a Tua grandiosa misericórdia, Senhor, o Teu Santo Espírito esteja nos ensinando a adorar somente a Ti, Pai. Que esse mandamento não seja algo distante e frio, mas que ele seja vivo nas nossas vidas, Senhor. Pai, se nós adoramos a todo momento, Pai, nós adoramos o tempo inteiro, que nós possamos então estar Te adorando a cada minuto das nossas vidas, Senhor. Que nós não nos enganamos, Senhor, pensando que ao não adorar a Ti, talvez não soframos nenhuma consequência, Senhor. Pai, mas que o Teu Santo Espírito esteja nos incomodando de tal forma, Pai, para que a gente reconheça a nossa idolatria muitas vezes, Senhor. Na nossa vida nós temos pessoas que nós queremos parecer, Senhor,
Existem coisas materiais que nós queremos conquistar, Pai, e lutamos por elas, Senhor, e entregamos tudo aquilo que nós temos para ter essas coisas, para ser como essas pessoas. Pai, mas que o Teu Santo Espírito converta esse desejo e essa vontade, Senhor, para que este seja cada vez mais parecido com Jesus. Que nós queiramos, Senhor, dia após dia ser transformados à imagem de Jesus e que sejamos imagem que reflita a Ti, ó Deus. Esteja trabalhando no nosso coração, esteja nos lapidando, esteja concluindo a Tua obra, Pai, para que dia após dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que as pessoas que ainda não Te conhecem possam estar vendo em nós, possam estar olhando para nós e possam estar conhecendo a Deus. Possam estar vendo, Deus, a imagem de Jesus, Pai. A Tua imagem, Deus, refletida em nós. Que nós possamos largar a idolatria, Pai, e adorar somente a Ti. Esse é o meu desejo, Pai, a minha oração. Peço que o Senhor esteja, então, nos transformando, Pai, cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.